Como pode alguém pregar, ministrar grandes coisas e agora está morto? Então infelizes eles vão pelo caminho, mas pelo caminho que seguiu aparece alguém. E entrando na conversa dizia: o que vocês estão falando? Um olhando para o outro: onde tu estava que não viu todas essas coisas? Ele pregava, ele falava, ele curava, ele levantava mortos. Mas e agora? Ele também está morto. Estamos indo ao caminho de nosso retorno, triste, cabisbaixo. Só que quando você olha para o texto, Jesus não somente caminha com eles, mas entra dentro da casa com eles e partilha do pão. Eles entendem e vê. Quando Jesus partilha do pão, eles veem o sinal e compreendem: pera, nós estávamos há tanto tempo triste, cabisbaixo, falando de algo que não ia acontecer, e pela tristeza está no nosso coração, mal percebemos que Ele está conosco no meio do caminho. Por estar triste, nós esquecemos que Ele estava com nós. Lembra? Ele falava e o nosso coração queimava, Ele falava e o nosso coração aquecia, era Ele. Não percebemos porque nós estávamos tristes, angustiados, deixamos a aflição tomar conta do coração. Então vamos voltar depressa, avisar os discípulos que Ele vivo está e Ele estava conosco. A primeira coisa que eu vou te dizer nessa noite: pelo caminho que tu segue, pelo caminho que tu vai, não deixa a aflição tomar conta do teu coração e não vê que Jesus está caminhando contigo, está do teu lado. É por causa da aflição que você não vê, é por causa da tristeza que você não ouve a voz dele. Eu vim te dizer: Ele está contigo no meio do caminho. Pare de murmurar um pouco, de tristeza um pouco, porque Ele vai falar com você. Sabe por que João fala da vida de Pedro e relata que Pedro agora vai voltar a pescar? E voltando a pescar, Pedro não fica sozinho. O texto diz, e Pedro diz: ora, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês daqui para frente. Eu vou voltar a pescar, estou indo para pescar. O problema não é Pedro desistir do que o Senhor Jesus o prometeu. O problema não é Pedro abandonar a promessa, não é abandonar a vocação. O problema é que Pedro sai. Quando Pedro sai, os discípulos dizem: se tu ir, eu também vou, se tu for, eu também vou contigo. O problema está aqui. Por quê? Porque aquele que entende a chamada que Deus tem na sua vida e aqueles que o rodeiam acompanha por onde ir. Se você desanimar, eles desanimam. Se você se entristecer, eles se entristecem. Se você chorar, eles choram. Por isso que o problema está aqui. O problema não foi Pedro abandonar a chamada, o problema não foi Pedro voltar a pescar, o problema foi Pedro arragariar com ele também. Para todos aqueles que foram chamados por Cristo, abandonarem o propósito, abandonarem a chamada. Esse foi o problema. O problema não foi Pedro voltar a pescar, o problema foi Pedro agarinhar aqueles que estavam ali também, que tinham uma promessa, que tinham um propósito diante do Senhor Jesus. O problema não está em você abandonar ou desistir. O problema está nas pessoas que te veem e te olham, e se você abandonar, eles abandonam também. Eles existem também. Lembra da peregrinação do povo? Você olha para o texto e a vocação de Moisés te chama a atenção. Só que o primeiro detalhe que nós apresentamos diante do Senhor Deus, quando Ele diz: eu tenho uma chamada, eu tenho um propósito com você, sabe o que é que nós apresentamos a Ele? Defeitos e dificuldade. Quando o Senhor apresenta-se a Moisés, o que é que Moisés diz? Ora, o Senhor está dizendo que eu vou falar com este povo, vou anunciar a tua voz, a tua palavra, mas eu sou um homem de língua pesada, não sei falar, não sei mencionar, não sei. Sabe o que é que Deus apresenta a ele? Uma solução. Para cada defeito que tu apresentar a Deus porque você não quer fazer, Ele apresentará uma solução. Para cada desculpa que você apresentar a Deus, Ele apresentará a você uma solução. Sabe o que é que Ele diz? Moisés, eu não estou preocupado com a sua falta de fala. Eu levantarei Arão, mas você vai fazer a minha chamada, você vai cumprir o meu propósito.